With Susan Hutchison and Steve Rabel. Gary Dotson is spending this Easter weekend at home in South Chicago. He spent the past 6 Easters in prison, convicted of rape. But now the woman whose testimony put Dotson behind bars says she lied. And she says she's changing that testimony because the Easter story changed her life. Frank Courier reports. Tempo depois, 4 seguidores dessa menina, que tinham aí alguma relevância na internet, encontraram o Cadu na rua e espancaram ele, de forma que o Cadu não resistiu e acabou morrendo por causa dessa falsa acusação. Mas no juizado da violência doméstica, a palavra da vítima, ela tem um peso. Tinha minha família, tinha meus filhos, tinha emprego. Eu sou não era ninguém, tinha casa no quarto. Bom, infelizmente isso aconteceu comigo. Estou sendo acusado, que violência física e psicológica, Sabe por que essa menina acabou com a vida do rapaz? Ela mentiu, segundo a polícia, porque chegaria tarde em casa no dia do suposto crime e ficou com medo de apanhar da mãe e do irmão mais velho. Mesmo assim, eu fui preso, torturado e levei 3 anos e meio para provar minha inocência. Tu que assistiu o podcast desse maluco aí. É muito frequente falar sobre falsas alegações de abuso hoje em dia. Tivemos uma onda de notícias assim ao longo da última década. No Brasil, tivemos o caso do Neymar e Nájila Trindade. Também tivemos nos Estados Unidos o famoso caso de Johnny Depp e Amber Heard. Agora tivemos um caso mais recente, ainda no Brasil, de Márcio Smelling e algumas atrizes da Globo, que, embora ainda não tenha sido sentenciado pela justiça, é usado como motivo de polêmica com relação às falsas acusações que mulheres fazem contra homens. Mas, por mais que esses casos sejam recentes e que a mídia só tenha propagado elas com mais vigor atualmente, é óbvio que falsas acusações sempre existiram. No site A Voice for Men existe um artigo que... Fala galera, meu nome é Alan, tamo junto. Já vai se inscrevendo no canal, gente, por favor. Deixa eu esperar vocês se inscreverem no canal, por favor. Pra eu bater meus 100k, só queria bater meus 100k aqui, pra fazer 1000 inscritos, pra ver se eu consigo monetizar o canal, pra me dar essa força aí, que eu tô desempregado. Tropa, pelo que eu vi aqui, o homem, ele falou ali Casos Mellen e botou filtrinho, então ele tá antenado. Já gostei do canal dele, que mostra que ele é um cara que ele tá antenado nos negócios, ele sabe, e eu quero ver. Acusar alguém falsamente não tá tão fácil quanto parece. Realmente, o bicho tá pegando, tá todo mundo, qualquer coisa é assédio, é isso, é aquilo, agressão. O último caso agora tem 2, que é o de Ana Hickman e o de Júlio Balestrin, que a mulher tá acusando ele, a mulher dele assinou o contrato, tudo. E vamos ver, o homem aqui vai falar, não vou enrolar não. Tamo junto, se inscreve no canal, deixa seu like, tamo junto. Fala sobre ao menos 120 anos de casos de mulheres acusando falsamente um homem. Também cita alguns motivos pelos quais uma mulher iria acusar falsamente alguém, como forma de chantagem, se vingar do homem ou até mesmo forçar ele a casar. Obviamente, esse site não tem grande credibilidade, já que utiliza uma narrativa que valoriza muito mais o seu viés do que dados verdadeiros. Mas logo iremos usar ele para ver alguns fatos bem interessantes. Mas por agora, devemos focar nas histórias de falsas acusações ao longo dos anos que nos ajudam a montar a imagem do problema, que é a das falsas acusações. Problema esse que só foi ganhar verdadeira notoriedade em 1977, com o caso de Kathleen Webb e Gary Dotson. Kathleen Crowell Webb, anteriormente conhecida como Kathleen May Webb, foi uma peça central em um caso notório de justiça criminal. Em 1977, ela testemunhou contra Gary Dotson, acusando de tê-la violentado, resultando na condenação do rapaz. Anos depois, ela admitiu ter mentido para encobrir uma gravidez, revelando a falsidade de suas acusações. Essa retratação tardia teve um impacto significativo, levando à libertação de Dotson e provocando debates sobre a confiabilidade das vítimas de violência e a eficiência da justiça. A história de Kathleen Crowell Webb foi a que mais se destacou, pois mostrou que existe uma grande complexidade quando o assunto é agressão sexual, e isso levantou dúvidas sobre se justiça é realmente justa
e se podemos mesmo confiar nas vítimas. Esse relato mostrou a importância de lidar com acusações de crimes sexuais com mais calma e garantir tratamento justo para todas as partes envolvidas, coisa da qual ainda, infelizmente, acontece com frequência hoje em dia. Faith Cox se feriu propositalmente para acusar seu namorado. Nick Ovino acusou 2 jogadores de futebol americano de abuso só para evitar problemas em seu relacionamento. Gemma Bielli fez várias acusações falsas, resultando em sentenças injustas para os acusados. No Brasil, a última grande notícia, por exemplo, que estourou pela internet, foi do Rafael Lang, vulgo Selbit, e sua ex-namorada, Flávia Gatto, conhecida como Sassa. Atualmente, as coisas permanecem confusas, por isso não há veredito jurídico para estabelecer quem é certo ou errado. No fim das contas, só nos resta analisar a narrativa. Tanto a de Wiebe, Amber Heard e a Sassa continua a ser discutida em contextos de violência de gênero e justiça criminal, destacando os desafios enfrentados pelas vítimas e os 2 lados da moeda da ética e da lei. Agora, o motivo da mídia estar explorando tanto essas notícias não é algo muito nobre. Embora a intenção da mídia possa ser de alertar homens de que é possível sim que estes sejam vítimas de falsas alegações, a maioria desses casos noticiados são ou estão sendo usados para tirar a credibilidade da palavra de acusação das mulheres. O argumento é que o acusado deveria ser beneficiado com a dúvida até que todas as provas estivessem reunidas E esse é o maior mal da internet, porque ela lhe julga, ela já te culpa, você já é culpado, você não é. Quando você pega um ladrão, ele roubando, o que é que o policial fala? Suspeito. Ele só é provado que ele é ladrão mesmo quando a juíza fala assim, ó, culpado. Então, ele é suspeito, mesmo você pegando ele roubando. Mas na internet não funciona assim, pai. Ele é ladrão. Você diz logo, é a mesma coisa, pô. Já julga o cara, que o cara é isso e aquilo. Você vê como ele, pô. O cara tem 4 anos sem trabalhar, pô. Porque a mulher fez isso e ele foi julgado pela internet. Ele não foi julgado lá no júri. A justiça fosse feita. Essa retórica se sustenta na realidade, onde homens que são acusados justamente ou falsamente de cometer tais crimes hediondos acabam tendo sua reputação, carreira e vida totalmente arruinados. Logo, tal alegação não deveria ser aceita com tanta facilidade. Mas será se dar o benefício da dúvida, entre aspas, para os acusados e fazer uma análise minuciosa do crime antes de julgar a pessoa seria mesmo a melhor saída? Existem alguns pontos que não são levados em consideração, como a própria vítima em si, que seria obrigada a passar por uma experiência traumática mais de uma vez para receber justiça. Nesse caso, nós temos 2 lados. O lado mais pragmático, que leva em consideração apenas a eficiência jurídica com relação a casos assim, e do outro lado nós temos o mais emocional, que envolve proteger as vítimas a todo custo, independente de ser provado ou não sua acusação. E é justamente o que veremos nesse vídeo. Primeiramente, iremos falar sobre a problemática no geral, e como resolver ela de um ponto de vista lógico. Já na segunda parte do vídeo, veremos que embora as mulheres sejam potenciais riscos ao homem quando se trata de falsas acusações, isso é apenas na teoria, nos números. Na prática, a coisa é diferente. Mas antes, vamos primeiro falar sobre como resolver o problema de um ponto de vista lógico. É incrivelmente complexo determinar o que é uma acusação falsa. Por isso, nessa primeira parte, não iremos nos ater às estatísticas das falsas acusações, mas a realidade é que elas existem. Se lembram do site A Voice for Men, que eu disse não deter uma boa reputação e nem se ater aos fatos? Mesmo assim, esse site dá alguns argumentos que podem nos ajudar a entender melhor o problema lógico por trás das falsas alegações. Um dos tópicos levantados é sobre mulheres em situações vulneráveis, por exemplo. Todos nós conhecemos casos onde homens foram acusados de abusar de outras mulheres enquanto estas estavam bêbadas. Foi essa a retórica usada em um caso aqui no Brasil, o famoso episódio do estupro culposo. Em julho de 2019, o empresário André de Camargo Aranha foi denunciado pelo Ministério Público de Santa Catarina por abuso de vulnerável. A vítima alegou ter sido drogada e, por isso, incapaz de consentir o ato. Embora inicialmente André negasse contato físico com a modelo, exames comprovaram a relação. Contudo, ele foi absolvido em setembro de 2020 pelo juiz
Hudson Marcos, de Florianópolis, por falta de provas, já que exames toxicológicos foram negativos para drogas e álcool e imagens de segurança contradiziam a versão da vítima. Na audiência, o advogado de André, Cláudio Gastão da Rosa Filho, causou controvérsia ao questionar fotos sensuais da vítima e fazer comentários inapropriados. O caso ganhou notoriedade em novembro de 2020, após a divulgação de informações pelo The Intercept Brasil, incluindo vídeos da audiência. O uso da expressão estuposo pelo The Intercept Brasil para descrever o caso gerou críticas por não ser um termo jurídico reconhecido e por não ter sido utilizado na sentença. Esse termo causou reações de diversas figuras públicas, incluindo o então governador do Maranhão, Flávio Dino, e o ministro do Supremo, Gilmar Mendes. Posteriormente, a jornalista responsável pela matéria no The Intercept foi condenada a 6 meses de detenção e uma multa por danos morais. Além disso, o juiz Hudson Marcos processou várias pessoas que usaram a hashtag culposo em redes sociais, incluindo artistas famosos. Em 22 de novembro de 2021, foi sancionada a Lei Mariana Ferrer, visando coibir desrespeito contra vítimas e testemunhas em julgamentos, especialmente em casos de crimes contra a dignidade sexual. Esta lei surgiu como resposta às controvérsias e críticas levantadas pelo caso Mariana Ferrer. Juridicamente falando, todo indivíduo deveria ser considerado inocente até que se prove o contrário. Mas antes de emitir julgamentos, é essencial avaliar as evidências e as informações disponíveis de forma imparcial e com base em fatos concretos. Isso não acontece na internet, por exemplo, onde pessoas frequentemente emitem julgamentos e opiniões sem conhecimento pleno dos fatos. Isso pode levar a danos irreparáveis à reputação e à vida de indivíduos, baseados em informações incompletas ou distorcidas. Por isso, ao menos hoje em dia, vemos tantas pessoas sendo cautelosas ao fazer acusações ou ao compartilhar informações sobre casos controversos. A impulsividade e a falta de verificação podem espalhar falsas alegações e contribuir para o lixamento virtual de indivíduos inocentes. Nesse caso, o correto seria uma avaliação crítica das fontes de informação antes de formar ou expressar uma opinião. A verificação de fatos e a busca por múltiplas perspectivas são cruciais para compreender melhor a situação antes de chegar a conclusões. E como vimos no caso de Mariana Ferrer, acusações infundadas podem resultar em consequências sérias para todas as partes envolvidas, incluindo processos judiciais e danos psicológicos. Embora seja amplamente reconhecido o trauma sofrido pelas vítimas reais desses abusos, as falsas acusações também têm consequências devastadoras para aqueles que são injustamente acusados. Por isso, o trabalho da mídia em divulgar esse assunto é tremendamente importante. A destruição da vida de alguém devido a uma falsa acusação é uma situação extremamente séria e moralmente inaceitável. Pensar dessa forma é se preocupar com a justiça e com proteção dos direitos individuais. A proposta é oferecer uma solução que equilibre a proteção das vítimas reais com a prevenção de dados às pessoas falsamente acusadas, reconhecendo a complexidade e a sensibilidade do assunto. Mas claro, seria interessante termos soluções que não desencorajem as vítimas reais a se manifestarem, pois reviver esse trauma diversas vezes seria como uma tortura. Algo interessante seria fazer os advogados das partes envolvidas se responsabilizarem financeiramente se uma acusação dessas for considerada falsa após uma investigação adequada, proporcionando assim uma compensação ao acusado injustamente. Essa ideia que ele deu é boa. Essa ideia dele é boa, porque assim o ferro advogado safado que concorda com compactua com uma palhaçada dessa, pô. Às vezes o advogado sabe que é verdade, mas tá ali negócio de avacalhando o barulho. Mas obviamente, essas propostas são bastante complicadas de serem aceitas. Por conta disso, ainda continuamos na narrativa de que as mulheres são um perigo para os homens. As pessoas que declaram que as mulheres são potenciais riscos aos homens estão pregando que devemos abordar esse assunto de forma equilibrada, que o caso seja tratado de forma justa e responsável a lidar com informações sensíveis, especialmente na internet, onde as informações voam rápido demais e podem ter um alcance amplo e impactante. Nesse caso, o que os homens querem é que ninguém logo de cara ache que a vítima é inocente. Querem dar o benefício da dúvida ao acusado. E isso pode parecer logicamente correto na teoria. Afinal, na teoria, as mulheres conseguem acusar homens e sair impunes. Na teoria, basta uma mulher dizer que foi abusada e a vida de seu agressor vai virar um verdadeiro inferno. Tenha essa agressão acontecido
ou não. Mas isso é apenas teoria. Na prática, a teoria é diferente. Não achar que a vítima é inocente logo de cara causa um problema dos grandes. Falsas acusações têm uma longa e controversa história, especialmente entre os antifeministas. No entanto, pesquisas mostram que a maioria dessas violências não é relatada às autoridades. Por exemplo, um estudo aponta que apenas cerca de 5% dos abusos sofridos por mulheres universitárias são reportadas à polícia. Em uma perspectiva mais ampla, estima-se que 90% dessas violências não são relatadas à polícia, o que sugere que as falsas alegações são extremamente raras, cerca de 0,005% de todos os casos. Mas vamos começar com o básico. O que é uma acusação falsa de violência? Em determinados lugares, uma vítima que não coopera acaba fazendo o caso ser descreditado. Mas a vítima pode decidir não colaborar com os investigadores por várias razões, incluindo medo, vergonha ou até mesmo desconfiança. Vai que, por exemplo, a pessoa que está abusando dela é um policial. Também tem um caso da insuficiência de evidências. Os investigadores podem considerar que não há evidências suficientes para prosseguir com a acusação. Isso é comum em casos de violação, especialmente quando o agressor é alguém conhecido, devido às dificuldades em investigar. Às vezes até acontece de haver declarações inconsistentes da vítima. Vítimas de trauma podem recordar eventos de forma fragmentada, resultando em inconsistência em seus relatos. Além disso, elas podem ocultar certos fatos, como o caso de drogas legais ou atos humilhantes sofridos, por medo de desconfiança ou vergonha. Até as que estavam intoxicadas no momento do ataque têm maior risco de serem alvos de predadores. A intoxicação não só aumenta a vulnerabilidade, como complica a coleta de evidências, e geralmente, na maior parte das vezes, tais relatos são ditos muito tarde. É comum que as vítimas de violação demorem a relatar o incidente. Qualquer uma das situações mencionadas pode ocorrer em um caso considerado como falso. No entanto, só porque essas situações existem, não significam automaticamente que o caso é falso. Eu sei que isso pode parecer meio contraditório se você for analisar de um ponto lógico, mas tudo não passa de má interpretação de dados e desconsideração de alguns fatores importantes. Embora repreensíveis, as falsas acusações de estupro são incomuns, destacando que as vítimas têm uma tendência muito baixa de reportar abusos à polícia ou fazer falsas acusações. Verificar se casos de violência são verdadeiros muitas vezes esbarram em mitos que colocam a culpa nas vítimas e protegem os agressores, levando muita gente a pensar erradamente que é comum ter acusações falsas. Pesquisas mostram que esses mitos atrapalham bastante as vítimas, influenciando se elas vão ou não denunciar. O que se vê na mídia é que quem acusa muitas vezes é pintado como mentiroso, enquanto o acusado é visto como vítima de uma injustiça. Claro, depende do tipo de mídia que você costuma consumir. Tem esse termo chamado síndrome da memória falsa, que acaba fazendo com que muitos casos verdadeiros de violência sejam vistos como se fossem só invenções ou acusações falsas. Isso é bem ruim para as vítimas de verdade, porque elas acabam não conseguindo justiça e ainda são vistas como se estivessem mentindo ou tivessem problemas mentais. A preparação das vítimas para o julgamento mostra o medo e a expectativa delas de serem desacreditadas e culpadas. A preparação para o tribunal é árdua e gera ansiedade, contrariando a descrição de facilidade de algumas pessoas que dizem ser fácil para uma mulher acusar outro homem. Pesquisas recentes, com estudantes universitários, identificaram barreiras ao relato de violência, incluindo vergonha, preocupações com confidencialidade e medo de não serem acreditadas. Obviamente, isso serve tanto para homens quanto para mulheres. Porém, nesse canal, já falamos anteriormente que os homens são ridicularizados ao relatar terem sido abusados. Enquanto isso, estamos vendo que as mulheres são descreditadas. Na realidade, o grande X da questão até aqui são as faltas de informações. Existe muita interpretação acerca do que é falsa denúncia. Isso tirando os números das pessoas que não denunciam com medo de serem ridicularizadas ou descreditadas. Antes de nós sermos capazes de procurar por evidências científicas, como digitais, marcas e até mesmo por fluidos corporais, era comum os acusados apenas negarem o ocorrido. Na realidade, casos assim são caracterizados por situações de ele disse, ela disse, onde há pouco mais que uma acusação e uma negação.
Isso torna tentativas de determinar falsas acusações praticamente impossíveis, seja por policiais, apoiadores das vítimas, jurados, advogados, juízes ou pesquisadores. Ou seja, temos poucos dados para encarar essas situações de forma lógica, o que significa que sim, realmente é preocupante que os casos de assédio falso estejam crescendo. Embora reformas nas leis de violência tenham aumentado a taxa de relatos à polícia, ainda não são suficientes para evitar práticas policiais e judiciais que muitas vezes culpam, desacreditam e estereotipam as vítimas. Mas essa não é a minha opinião. Agora minha opinião. Agora foi. Mesmo levando isso em consideração, ainda não chegamos em um ponto final. O que devemos fazer? Bom, aqui vai entrar agora a minha opinião. Mas antes, eu gostaria de lembrar você de me seguir nas redes sociais caso queira ter um contato mais pessoal. Vou começar a responder algumas dúvidas que vocês mandam aqui no canal, lá, porque é mais fácil e mais direto. Mas enfim, agora vamos à minha opinião. Esse é um assunto complexo. Falsas acusações existem, embora em menos escala, ou seja, são minorias, mas logo serão consideradas como a maioria. Deixa eu explicar. Até aqui, vimos que falsas alegações são feitas por diversos motivos. Geralmente, o motivo principal que as pessoas imaginam é por conta de maldade feminina, quando mulheres querem acabar com a vida de uma pessoa de propósito. Mas se você for analisar, a maioria dos relatos tem alguma coisa a ver com vergonha. Vergonha de assumir uma traição, ou arrependimento de uma noite passada, quando você estava alcoolicamente alterado. De qualquer forma, esses relatos ainda são minoria. E quando digo ainda, é ainda mesmo. Pois, caso as coisas continuem assim, e na minha opinião vão continuar piorando, as mulheres que passaram por situações assim vão cada vez menos se sentindo motivadas a relatarem seus casos às autoridades. Isso já acontecia uns anos atrás, quem dirá hoje ou daqui uns tempos pra frente. Existem literalmente livros que ensinam mulheres a fazerem essas falsas acusações hoje em dia. Vai existir cada vez mais proteção aos acusados, mais dúvida. Nesse caso, isso prejudica as mulheres realmente que sofrem por isso. Imagina como é que ficaria a mente de uma pessoa que realmente passou por uma situação horrível dessas. Imagine que você foi vítima de uma situação horrível e agora você tem que dar dados, tempo, informações particulares, reviver o momento inteiro em sua cabeça apenas para, talvez, provar que você passou por uma coisa que você sabe que passou. E esse talvez é bem grande. Afinal de contas, quando alguém decide praticar um crime desse calibre, o criminoso geralmente faz de uma forma que seja difícil provar que foi feito. Ou você acha que o criminoso em particular vai fazer isso no meio de uma rua movimentada? Claro, existem situações assim, mas levando em conta todo o sistema jurídico atual, é fácil dizer que ele mais desmotiva uma vítima de abuso do que necessariamente motiva a relatar em seus casos. Para passar por tudo isso, você tem que ter tanto sangue frio que é bem fácil que te confundam com um psicopata. Isso se você conseguir provar que é inocente. Então devemos considerar os acusados como culpados e ponto final? Aí que está o X da questão. Não. Gente, cara, eu tenho uma visão disso aí assim, ó. Eu concordo com ele, porque quanto mais as mulheres fazem isso, as falsas acusações, prejudica quem realmente sofre com isso. Porque quando a mulher for realmente, ela sofreu que isso, e aí, como é que fica, caralho? Como é que fica? A gente vai acreditar nela, porque uma desgraçada dessa fez isso, aí na hora que acontece, a pessoa não faz mais. As mulheres que sofreram veio e falam assim, não vai mais. É o mesmo caso de Dani Calabresa. O pessoal olha assim, a mulher fala assim, puxa, a mulher é famosa, tem dinheiro, tá botando lá na justiça e não tá dando nada, imagine eu, tá ligado? Então a gente não pode fazer isso, devia ter uma lei, outra lei. Não teve a lei lá da minha, mas devia ter uma lei, que quando se provasse que era mentira que a mulher tá fazendo, ela comece uma cadeia, pagasse uma multa e comece uma cadeia gostoso também, pra ver como é que é bom. É isso, gente. Se inscreve no canal, deixa seu like, essa é a minha opinião. Tamo junto. Por favor, se você tiver daqui, você quase 25 minutos. Muito obrigado de verdade. Tamo junto. Me ajuda.